Para falar sobre esse estado de violência no Rio de Janeiro, em especial esta ocorrência de hoje, a gente recebe agora no CNN 360 a socióloga Carolina Grillo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, já na tela comigo e com a Débora Bergamasco. Professora, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Ouvindo diversas autoridades fazendo relatos, tratando desse assunto, eu estou tentando só olhando para baixo para tentar acreditar aqui. A Tenente-Coronel Cláudia Moraes, porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, estava falando sobre esta operação no Complexo de Israel, disse hoje, chegou a usar a palavra terrorismo diante do que aconteceu, da reação dos criminosos atirando a esmo na Avenida Brasil e provocando essas mortes que a gente viu relatadas. Um motorista de aplicativo, um passageiro de ônibus, ou seja, e provocando toda essa situação de terror de uma forma que parecia que o Rio de Janeiro estava acostumado, embora seja muito terrível falar em se acostumar com uma situação dessa, mas parece que hoje teve alguns outros tons de maior gravidade desse quadro de violência. Queria ouvir a sua primeira avaliação a respeito do que aconteceu hoje e de como tem sido a resposta das autoridades a essa situação no Rio de Janeiro. Professora, muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Eu acho que também a gente não pode eximir o Estado da sua responsabilidade por esse incidente, na medida em que operações policiais como essa de hoje ocorrem todos os dias em diversas localidades do Rio de Janeiro. Por acaso essa, por se dar na Avenida Brasil e por ter contado com uma reação mais violenta por parte dos traficantes, acabou rompendo, com o cotidiano de muito mais gente e tendo muito mais visibilidade. Mas todos os dias escolas deixam de funcionar, postos de saúde deixam de funcionar, pessoas deixam de ir ao trabalho ou são obrigadas a deitar no chão de suas casas para se proteger de balas perdidas. E cabe a gente indagar sobre a eficiência dessas operações, porque a gente viu o custo das crianças que tiveram que se proteger das balas e que vão ficar traumatizadas para o resto da vida. E resta saber se essa operação foi eficiente de alguma maneira em combater os roubos de carga, os roubos de carro, se alguma coisa vai mudar por conta dessa operação, e que a gente observa que as operações são ineficientes. Há outras formas mais inteligentes, com muito menos custo para a população, de combater esses mercados ilegais, que se passam muitas vezes, por exemplo, por esquemas de receptação externos às favelas, e as pessoas são colocadas em situação de risco por uma insistência numa estratégia de combate ao crime organizado que é falha e que ela tem efeitos muito baixos, de controle da expansão do controle territorial armado. Ou seja, a criminalidade ela continua expandindo no Rio de Janeiro, continua controlando cada vez mais territórios e a polícia insiste em combater com os mesmos métodos que já utiliza há 30 anos e que são comprovadamente ineficientes. Professora, boa tarde, obrigada por estar conosco. Nós abrimos aqui essa edição do CNN 360, eu trouxe uma apuração falando sobre, tem até um certo racha dentro do governo federal em relação à aprovação de um projeto de emenda à Constituição para que aumente-se a competência, é que o governo federal possa ter mais participação na questão da segurança pública, da integração, aquela velha ideia, aquele velho desejo de integração maior de informações, de boletim de ocorrência, de antecedentes criminais, de inteligência, enfim, aquilo tudo que a senhora sabe. A minha pergunta é, a senhora está falando, olha, a polícia trata há 30 anos do mesmo jeito e o que a gente vê não é uma solução, a gente vê o crime cada vez mais organizado e cada vez mais internacionalizado e a população sofrendo da mesma maneira. Minha pergunta é, o diagnóstico que nós temos, falando em soluções, de alguma maneira a senhora avalia que politicamente uma iniciativa como essa de integrar mais, incluir mais eventualmente, o governo federal nessa discussão da segurança pública e na efetividade, com polícia ostensiva, federal, etc., poderia ser um dos caminhos para minimizar essa situação? Ou isso é também retórica política?
Bem, a participação do governo federal na segurança pública, ela é fundamental na medida que estamos lidando com grupos armados que são de atuação nacional e que operam mercados internacionalmente, como os mercados da droga, né, em que o Brasil não só importa drogas, como exporta drogas, e essas facções que estão em operação no Rio de Janeiro são facções nacionais e de atuação internacional. Então, é claro, é necessário, mas essa atuação do governo federal ela tem que se dar principalmente no campo da inteligência, que é algo que a gente percebe que as polícias estaduais têm deixado a desejar, e muito porque por uma recusa a investigar os próprios grupos no interior das polícias que parasitam esses mercados ilegais e atuam de forma corrupta. Diversas vezes investigações da Polícia Federal acabam conseguindo desarticular alguns grupos desses. Então, é possível, sim, que a entrada, uma maior participação do governo federal possa indicar algum caminho de controle maior da criminalidade no Brasil e no Rio de Janeiro, por consequência. Professora, diante da gravidade do que aconteceu hoje, que como a senhora nos explicou, é uma repetição de uma estratégia que, de fato, não tem feito com que a criminalidade diminua no Rio de Janeiro, com que as pessoas tenham uma percepção de maior segurança. Ao contrário, continua se havendo uma sensação de insegurança e de risco de ficar exposto a uma situação de tiroteio de fogo cruzado, como a gente percebeu hoje. Diante desta nova estratégia, e aí reforço esse termo nova estratégia, porque também passou a ser utilizado pelas autoridades policiais de hoje. Isso pode provocar esta situação de hoje, que pessoas inocentes morreram da forma como morreram, pode provocar uma revisão de estratégia? Ou o que deveria ocorrer, como deveria ocorrer essa mudança de estratégia para que essas ações tenham um resultado mais efetivo na redução da criminalidade e menor exposição a risco do cidadão comum, de pessoas inocentes? Bem, eu fico descrente de que essa postura vai partir das autoridades públicas do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que casos de crianças, idosos, mulheres grávidas e mortas por bala perdida no Rio de Janeiro, isso ocorre o tempo todo, né? As pessoas são constantemente vítimas de violência letal em situações de operação policial, seja por disparos de tiro efetuados pela polícia ou disparos de tiro efetuados por criminosos, né? E essas pessoas frequentemente morrem, e isso não muda a estratégia do Estado, que permanece apostando sempre em operações policiais como método quase que exclusivo de combate a esses mercados, que são mercados que poderiam ser melhor controlados por meio de investigações. Então, por exemplo, essa operação de hoje foi para combater roubos de carro e de cargas. O roubo de carga, principalmente, tem um mercado de receptação que se passa em boa parte fora das favelas. É possível realizar uma investigação muito mais aprofundada e desmantelar as redes de receptação que motivam, né, a prática desses crimes. E eu duvido muito que essa operação especificamente, apesar de todo o custo que ela teve para toda a população que tentava se deslocar para a escola, para o trabalho, para todas as suas atividades cotidianas, eu duvido muito que essa operação vá fazer caírem as ocorrências de roubo de carro e de carga naquela região nos próximos meses. É uma operação que ela normalmente o que a gente observa é que as operações elas apenas interrompem o funcionamento do tráfico de drogas por algumas horas, que rapidamente, prontamente restabelecido, e mesmo quando conseguem prender algumas pessoas, são pessoas totalmente substituíveis dentro dessas redes dos grupos armados. Ou seja, né, o objetivo final, que é desarticular, acaba não acontecendo, né, professora? Não sei se a senhora teria condições de explicar para a gente. Eu estou falando aqui de Brasília, nossa audiência também é dividida no Brasil todo, da CNN. Para a gente entender um pouco, especificamente sobre esse traficante, o Peixão, qual que é o tamanho da influência hoje dele no Rio de Janeiro, professora? Se a senhora tiver condição de, não sei se a senhora tem esse tipo de abordagem nas suas pesquisas, mas para contextualizar um pouco para a gente entender. Bem, essa região do Complexo de Israel, que é a região controlada por esse traficante, historicamente era uma região disputada, né, entre diferentes facções.
favelas como Vigário Geral e Cidade Alta já foram do Comando Vermelho e atualmente estão sob controle do 3º Comando Puro, né, sob o controle desse traficante que é vinculado ao 3º Comando Puro. Então, o TCP ali operou um processo de conquista de territórios que antes pertenciam a outras facções, e aquele território também foi disputado por milícias. Então, esse é um traficante que prevaleceu diante de um território que foi bastante disputado nos últimos anos. E, além disso, ele é conhecido também, essa é uma região que, por ele ser evangélico, há muitos registros de situação de intolerância religiosa, de terreiros de candomblé e de umbanda que foram proibidos de continuar atuando. Então, é uma região onde considera-se que o tráfico é bastante arbitrário em relação às práticas da população local. Nós conversamos aqui com a socióloga Carolina Grilo, coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense. Agradeço demais, eu e a Débora agradecemos a sua participação conosco e lamentamos essa situação tão terrível que o Rio de Janeiro tem se encontrado e não é de hoje. Muito obrigado mais uma vez, professora. Até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde.